Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, sexto domingo da Páscoa, a primeira leitura traz a grande controvérsia sobre a circuncisão. Alguns do partido dos fariseus diziam que a salvação se dá através da circuncisão, conforme Moisés ordenou. Paulo e Barnabé, na cidade de Antioquia, dizia: não é necessário circuncidar-se para se salvar. A salvação se dá pela fé em Jesus Cristo, que morreu por todos, judeus e não judeus. Como a controvérsia era grande, resolveram ir à Igreja Mãe de Jerusalém para dirimir a questão. Apresentaram os seus argumentos e quem fez a assembleia silenciar-se foi Simão Pedro. Simão Pedro explicou que ele, Pedro, quando foi à casa de Cornélio, que não era judeu, presenciou como o Espírito Santo desceu sobre aquela família, como havia descido sobre os apóstolos. O Espírito Santo não fez distinção entre nós, judeus, e eles, gentios. Por que agora tentais a Deus, perguntou Pedro, querendo impor aos homens um fardo que nem nós, nem nossos antepassados fomos capazes de suportar? É o fardo da lei mosaica com as suas observâncias rituais. O parecer de Pedro convenceu a todos. Não devemos impor aos cristãos não judeus o fardo da circuncisão, nem de outras observâncias mosaicas, e eles resolveram redigir uma carta, um decreto apostólico, para ser lido em Antioquia. Nesta carta dizia-se: decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis. 4 coisas. Abster-se das carnes sacrificadas aos ídolos. Eram carnes de animais que haviam sido sacrificados nos templos pagãos, sobravam e eram postas nos mercados para vender. Que vos abstenhais delas, para evitar causar escândalo. Que vos abstenhais do sangue. O sangue representa a vida. Que eles se abstivessem de beber sangue de animais, para evitar escândalo. Que se abstivessem da carne de animais sufocados, animais que não foram mortos por uma lâmina, mas foram sufocados. Que se abstenhais de tais animais pelo mesmo motivo. E que vos abstenhais das uniões ilegítimas, daquelas uniões que eram proibidas pela lei de Moisés, por causa do parentesco, por causa da consanguinidade. Então, os gentios devem evitar estas coisas que nós consideramos indispensáveis, mas não precisam observar nada além disso. Se eles não são circuncidados, que permaneçam incircuncisos, porque o que vale agora é o batismo. O batismo nos marca, não na carne, mas no espírito, e nos marca para sempre. E é pelo batismo que nós nos incorporamos a Cristo, recebemos dele a graça, a salvação e a herança eterna. Assim, a Igreja Católica resolve uma questão que havia surgido no meio dela, e esta solução é uma superação do judaísmo. A Igreja não é somente para os judeus, ela é católica, isto é, universal. E aquilo que Moisés exigia para os judeus já foi ultrapassado. A observância do sábado mudou. Agora nós observamos o domingo, que é a plenitude do sábado. O sacrifício de animais já acabou. Hoje oferecemos não o corpo e o sangue de animais a Deus, mas o corpo e o sangue de Cristo sobre o altar. A circuncisão passou. Ela deu lugar ao batismo. Assim, tudo se fez novo. E não devemos fazer remendos de panos novos em roupas velhas. O Salmo 66 traz um convite a todos os povos, não apenas aos judeus, para que eles louvem a Deus, que eles glorifiquem o Senhor. É um salmo universalista, que antecipa a mensagem do Evangelho,
que deve ser pregado a todas as nações. A segunda leitura é tirada do capítulo 21 do Apocalipse. Nesta visão, aparece uma cidade que desce do céu. Cidade Santa. Chama-se Jerusalém, mas ela desce de junto de Deus brilhante, brilhando com a glória de Deus. A cidade santa Jerusalém desce do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Ela está cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas, 12 anjos, e nas portas, os nomes das 12 tribos de Israel. Porém, a muralha tem 12 alicerces, 12 portas, 12 alicerces. Sobre os alicerces estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Portanto, a Igreja Católica, ela se funda sobre a herança de Israel, com as suas 12 tribos, mas ela supera. O novo Israel agora é fundamentado sobre 12 apóstolos, que são os fundamentos desta nova cidade. Onde está o templo? O templo era o coração da cidade de Jerusalém. No templo ficava o Santo dos Santos, aquela sala onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, aquela sala em que ficava a Arca da Aliança com as tábuas da lei. Onde está o templo nesta cidade? Não vi templo na cidade. Mas que estranho! O que há de mais importante na cidade, que é o templo, está ausente? Por quê? O seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Ele foi imolado como um cordeiro, mas está de pé. Assim ele aparece no Apocalipse. Jesus havia dito: destruí este templo e em 3 dias eu o edificarei. Ele falava do templo do seu corpo. Agora o lugar de culto é o próprio corpo de Jesus ressuscitado. É lá que nós damos culto ao Pai, em espírito e em verdade. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para ser iluminada. Por quê? A glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. O que nós temos aqui de instrumentos de mediação para chegarmos a Deus, no céu não existe mais. No céu, o próprio Deus serve de luz, serve de templo, serve de altar. Nós no céu estamos como que mergulhados em Deus. É um mistério maravilhoso. Não é possível descrevê-lo, porque ele supera qualquer descrição. A gente é que usa da luz para tentar entender alguma coisa sobre Deus, porque a Bíblia diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. No céu, nós veremos a Deus face a face. Nós o conheceremos como somos conhecidos, e as coisas provisórias vão desaparecer, para dar lugar àquilo que é definitivo e eterno. O Evangelho traz hoje uma mensagem de Jesus na última ceia. O primeiro versículo é maravilhoso. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Que coisa linda! Este versículo fala sobre o estado de graça, a vinda de Jesus e do Pai até aquele que ama e que faz a vontade de Deus. Deus resolve fazer em nós a sua habitação. Esta habitação envolve o Pai e o Filho, mas também envolverá, Jesus vai falar daqui a pouco, um terceiro, que é o Espírito Santo. A Santíssima Trindade faz a sua habitação na alma daquele que ama. Se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Não há nada de mais próximo do céu, aqui na terra, do que o estado de graça. Se nós morrermos nesse estado, passamos do estado de graça para o estado de glória. Se nós entendêssemos o que é um estado de graça, nós faríamos tudo para adquiri-lo, conservá-lo, e teríamos um pavor de perdê-lo. Perder o estado de graça é 1000 vezes pior do que perder a vida. Os mártires entendiam isso. Poderiam salvar a sua vida cometendo um pecado, mas perderiam a graça. Preferiram morrer a perder o estado de graça. Conservaram esta graça
que foi agora transformada em glória, glória eterna. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso eu vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, também chamado Paráclito, aquele que está do lado, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Portanto, além do Pai e do Filho morando no justo, virá um terceiro. Esse terceiro virá recordar e ensinar. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Qual é a paz que o mundo traz? A paz que o mundo oferece é a ausência de perseguições, a presença de aplausos e muitos amigos. Esta é a paz do mundo que Jesus não veio trazer. A paz que ele veio nos trazer, ela não pode ser dada pelo mundo, nem tirada por ele. Para comparar a paz de Cristo com a paz do mundo, 2 pintores foram chamados a representar a paz. Um deles pintou um lago de águas tranquilas e disse: para mim isso é a paz. Um outro pintou uma cachoeira de águas turbulentas, mas no penhasco da cachoeira havia um ninho. Dentro do ninho havia uns filhotes de passarinho que eram aconchegados pelas asas da mãe. O segundo pintor disse: para mim isto é a paz. A paz que o primeiro pintor representa é a paz que o mundo nos oferece. Tudo está em paz para aqueles que seguem o mundo. Pai, mãe, filhos, todos estão unidos ou reunidos diante da mesma televisão, assistindo a mesma novela, cometendo o mesmo pecado. Todos estão em paz. Se alguém resolve dizer: nós não podemos ver isso, nossos olhos verão a Deus, como podem ver estas imundícies? Aí na família começa a divisão. Pai contra filho, filha contra mãe, nora contra sogra. Os inimigos do homem se tornam os de sua própria casa. O que o segundo pintor representou é a paz de Cristo. É a paz que coexiste com muitas tribulações externas. Você sofre, você é preso, você é incompreendido, mas dentro do seu coração você conserva a paz. Essa é a paz que Jesus veio nos trazer. Com esta paz, os mártires iam ao encontro das feras cantando salmos. Com esta paz, São Paulo, aprisionado, falava sobre alegria aos cristãos de Filipos. Essa paz que causava espanto no mundo. Porque como alguém pode ter paz no meio de tanta tribulação? É a paz de Cristo. Só Ele pode dar. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Ele se refere, obviamente, à sua ressurreição. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Evidentemente, Jesus e o Pai são um único e mesmo Deus. O Pai não é maior do que o Filho, nem os dois são maiores do que o Espírito Santo. Mas Jesus, igual ao Pai, despojou-se da sua aparência divina para tomar a nossa condição humana. Quando ele ressuscitar, a sua glória vai se tornar visível. Então, se me amasseis, vos alegrarias, porque eu vou para o Pai. Porque indo para o Pai, eu vou receber como homem também a glória de que agora eu estou despojado. Jesus ressuscitado é glorificado também na sua natureza humana. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. O Espírito Santo terá um papel importante. Enquanto o Espírito Santo não vier, embora Jesus apareça, mostre as suas chagas, dê ordem aos apóstolos de anunciar o Evangelho a toda criatura, enquanto o Espírito Santo não vier, eles não vão ter aquele estalo. Ainda vão ficar indecisos, com medo, com a inteligência obscurecida. É o Espírito Santo que, vindo na solenidade de Pentecostes, que vai fazer com que tudo aquilo que parecia obscuro se torne claro. Aquilo que parecia confuso se torne nítido. E aí os apóstolos, impelidos por aquele fogo vindo do céu,
vão começar a pregar com coragem, com sabedoria, as maravilhas de Deus. Estamos bem próximos da solenidade de Pentecostes. Estamos no final do tempo pascal. E o tempo pascal termina com a vinda do Espírito Santo. Roguemos ao Pai que nos envie o Espírito que o seu Filho prometeu, para que ele nos faça compreender bem todas as coisas, para que nós possamos dar ao Pai o culto que lhe é devido. Glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Peçamos a Maria Santíssima, que ficou com os apóstolos, suplicando que o Espírito Santo viesse sobre a Igreja. Peçamos a ela que nos conceda o Espírito Santo sobre nós, que renove em nós o que nós já recebemos no batismo e na crisma. Que ela e seu castíssimo esposo São José nos façam compreender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.